estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Oi, como vai? Eu tô bem, eu queria aproveitar para lembrar que como ainda estamos nesse período entre Natal e Ano Novo, conhecido também como períneo, nosso podcast vai falar de temas um pouco menos dinheiro, mas ainda assim de uma forma sobre dinheiro. Como assim? Por exemplo, o presidente Donald Trump entrou na disputa sobre o destino do TikTok nos Estados Unidos ao pedir à Suprema Corte que suspenda uma lei que proibiria a plataforma de mídia social se ela não fosse vendida por sua empresa controladora chinesa. O que será que aconteceu? O algoritmo do TikTok finalmente conseguiu conquistar o presidente? A gente vai entender essa história hoje. Também vamos falar de Jimmy Carter, o ex-presidente dos Estados Unidos, morreu aos 100 anos nesse domingo. Vamos falar sobre isso hoje, bastante coisa sobre presidentes dos Estados Unidos e ex-presidentes, então bora lá. Jimmy Carter, o ex-produtor de amendoim da Geórgia, que como presidente dos Estados Unidos negociou um acordo histórico e duradouro de paz entre Israel e Egito, isso em um único mandato marcado por alta inflação, escassez de petróleo e a crise dos reféns americanos no Irã, faleceu aos 100 anos de idade. Carter morreu nesse domingo, dia 29, em sua casa em Plains, na Geórgia, cercado por sua família, informou o Carter Center em um comunicado. Cerimônias públicas estão planejadas em Atlanta e Washington, seguidas por um sepultamento privado em Plains. O ex-presidente mais velho da história do país, Carter, havia optado no início de 2023 por passar o restante de sua vida em sua casa em Plains, recebendo cuidados paliativos. Ele estava ao lado de Rosalynn, sua esposa, por 77 anos quando ela faleceu em novembro de 2023, aos 96 anos. Carter viveu o suficiente para realizar o último desejo, que era votar em Kamala Harris na eleição presidencial de 2024. Um político democrata que ascendeu de administrador dos negócios agrícolas de sua família à posição de governador da Geórgia, Carter venceu a presidência em 1976, derrotando o então presidente Gerald Ford com uma promessa de trazer honestidade a um cargo manchado pela renúncia de Richard Nixon 2 anos antes no escândalo de Watergate. Ascético, humilde e profundamente religioso, Carter era cético quanto ao esplendor em torno da presidência e chegou a Washington com menos aliados e posições fixas do que a maioria dos que ocuparam o cargo. E agora vamos falar um pouco do atual presidente dos Estados Unidos e a sua decisão de apoiar o TikTok lá no país. E é isso aí, eu sou TikToker também, caso vocês não saibam, acesse o perfil lá no TikTok da Bloomberg Linha Brasil. E como TikToker remunerado, eu diria, eu declaro apoio a essa luta e... Não, mentira. Tem um Reels também e às vezes dá até mais views do que no TikTok. Então, continuamos imparciais por aqui. Tá, o que acontece é que Trump disse que o tribunal deveria dar um tempo para ele, depois da sua posse em 20 de janeiro, para, abre aspas, buscar uma solução negociada, fecha aspas, para a disputa entre o TikTok e o governo. Ele não assumiu uma posição firme sobre a constitucionalidade da lei que entrará em vigor em 19 de janeiro, embora tenha dito que ela levantava preocupações abrangentes sobre a liberdade de expressão. Trump disse aos juízes que somente ele possui uma experiência consumada em fazer acordos, o mandato eleitoral e a vontade política de negociar uma resolução para salvar a plataforma e, ao mesmo tempo, abordar as preocupações de segurança nacional expressas pelo governo. Ele não chegou a dar detalhes específicos sobre o tipo de acordo que buscaria e também não disse quanto tempo de atraso ele iria precisar. O tribunal julga o caso em um cronograma acelerado, com argumentos agendados para uma sessão especial em 10 de janeiro, pouco mais de uma semana antes da entrada em vigor da lei. O caso opõe os direitos da primeira emenda das empresas e dos usuários aos interesses da segurança nacional. Tá, e por que Trump pediu tempo aí nessa briga? Bom, ele disse que uma pausa proporcionaria, abre aspas, espaço para o tribunal considerar as questões e um cronograma mais moderado, fecha aspas. O Departamento de Justiça, dirigido por Biden, disse que o controle chinês do TikTok representa graves ameaças à segurança nacional. A plataforma, abre aspas, coleta dados confidenciais sobre dezenas de milhões de americanos e seria uma ferramenta potente para operações secretas de influência de um adversário estrangeiro, fecha aspas. Esse foi basicamente o argumento da Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, a principal advogada da Suprema Corte do governo. Enquanto isso, o TikTok disse aos juízes que o Congresso não considerou alternativas que não fossem a proibição. Abre aspas, a história e os precedentes ensinam que, mesmo quando a segurança nacional está em jogo, as proibições de discurso devem ser o último recurso do Congresso, fecha aspas. E esse foi o argumento da empresa. Esse apoio de Trump, ele é um pouco curioso, porque ele já apoiou a proibição do TikTok, mas aí nos últimos dias ele tem se manifestado mais favorável sobre a plataforma.
Ele disse esse mês que tem um lugar acolhedor em seu coração para o TikTok, porque ajudou a influenciar os jovens eleitores para o seu lado na eleição de novembro. Esse mês, ele se reuniu com o CEO do TikTok, o Shou Chew, em seu clube em Mar-a-Lago, em uma série de reuniões com grandes executivos de tecnologia. O líder americano também conversou com o CEO do TikTok na noite de sexta-feira, depois que ele apresentou o processo ao tribunal, disse a repórter da CNN, Caitlin Collins, em um post no X, ao citar fontes não identificadas. E vale lembrar que durante o seu primeiro mandato, Trump disse que estava disposto a permitir que o TikTok fosse vendida a uma empresa norte-americana, mas que esperava que o governo federal recebesse uma parte do preço total da venda por ajudar a facilitar o negócio. Se a lei entrar em vigor, a posição de Trump poderá afetar a forma como ela será aplicada na prática. O Departamento de Justiça está encarregado do cumprimento da lei e, como presidente, Trump teria o poder de aprovar qualquer proposta de desinvestimento. Seu pedido na sexta-feira sugeriu simpatia pelos argumentos de liberdade de expressão apresentados pela empresa e também pelos usuários do TikTok. Um tribunal federal de recursos em Washington manteve a lei em uma votação de 3-0 neste mês e disse que o Congresso e o presidente têm direito a uma ampla margem de manobra quando fazem determinações de segurança nacional. E vale lembrar que a lei também está sendo contestada por um grande grupo aí de criadores de conteúdo. E por hoje é só. Gente, um ótimo final de ano pra vocês. Até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.